Olá, amigos da Connect TV, está começando mais um Entrevista da Semana, o programa que apresenta a você pessoas que se destacam em suas áreas de atuação. E olha, hoje nós temos uma visita muito especial. É um advogado que ele não se limitou apenas à área do direito, mas ele também ampliou os seus horizontes no empreendedorismo e também em ajudar o próximo. Eu estou aqui com o André Alexandre de Mello. Tudo bom, André? Tudo bom, Jeff. Obrigado. É um prazer estar aqui nessa entrevista junto com a Connect TV. É uma honra. Olha só, você viu que eu já falei 3 facetas da sua personalidade. Mas eu gosto, sempre falo, brinco com os meus convidados, que eu gosto de começar do começo. André, você nasceu em que cidade? Eu sou paulista, nasci em São Paulo. Tá? Morei num bairro aqui, bem perto aqui de uma comunidade chamada Vila Dalva. Tá? Fui criado lá, nasci lá. Minha família toda de lá também. Então, meus pais, meus avós, tudo daqui de São Paulo também. Maravilha. E fala um pouquinho, como é que você era quando criança? O que você esperava da vida? Pra falar a verdade, foi bem difícil quando eu era criança, porque eu estudei escola pública. Naquela época, a escola pública era a melhor escola que tinha, né? E tinha escolas públicas melhores, outras um pouquinho piores, é normal. Mas eu não conseguia ter uma perspectiva, não tinha esse conceito do que seria a minha vida. Eu fui estudando como criança, adolescente, mas não tinha um propósito, não sabia o que ia chegar, aonde eu ia chegar. Era muito engraçado eu pensar sobre isso. Mas nunca, quando eu era jovem, criança, eu não tinha um objetivo, que seria advogado, se eu seria empreendedor, um empresário. Eu não tinha isso na minha mente. Eu só tinha que estudar e minha avó, meus avós falavam, você tem que crescer e trabalhar. Era o ponto que eles falavam, você tem que crescer e trabalhar. E você começou a trabalhar quando? Eu comecei a trabalhar com 14 anos numa marcenaria, que era embaixo da minha casa. E aí depois trabalhei muitos anos nessa marcenaria, 1, 2 anos. Aí trabalhei com festa de criança, que eu vestia roupas de palhaço. Você vestia roupa de palhaço? Roupa de palhaço, para animar festas de criança. Eu era o Topogijo. Você era o Topogijo. Você não era aquele do meme lá do coelho que segurava a criança estava com medo do coelho chorando. Não era você. Não era esse não, Então tá bom. Então nós tínhamos amigos na rua e tinha um rapaz chamado, se não me engano, era Cláudio, e ele convidava nós para ajudar nessas festas de criança. Entendi. Então cada um tinha o seu uniforme, se vestia e ia até lá. Então era interessante. Nossa, que legal. Interessante. Você trabalhou em marcenaria, trabalhou com festa de criança, mas quando foi que você decidiu, não, eu quero ser advogado, vou fazer a faculdade de Direito? Para falar a verdade, eu fiz um curso de informática antes do Direito, tá? E aí depois que eu casei, claro, meu cunhado, nós tínhamos um transporte escolar, e aí ele teve que sair do transporte escolar porque estava fazendo direito. E falou assim, André, vem aqui comigo trabalhar no meu transporte, que eu estou fazendo direito, você fica aí com a minha esposa, com a minha irmã e com a minha mãe. Falei, tá bom. Saí da empresa onde eu estava e fui trabalhar no transporte. E na sequência, ele falou, comecei a fazer contato junto com o Rogério, os amigos do Rogério, advogado. Eu falei, achei interessante. Aí entrei para a área também, fui estudar direito. Então foi meio que familiar as coisas acontecendo, né, na parte do direito. Você foi sendo promovido, né? Isso. O seu cunhado foi o motorista da van, foi fazer direito e você virou o motorista da van. Perfeito. Aí depois o seu cunhado, vem você também fazer direito. Perfeito, muito bom, muito interessante. Tudo isso mesmo no seio familiar mesmo. Eu conheço o seu cunhado, mas fala para as pessoas, quem é o seu cunhado? O Rogério Babeto é um dos meus sócios nas minhas empresas. Nós temos o Babeto e a Babeto Assessoria e Pelican Energy, né? E o Rogério é meu cunhado, né? Nós conhecemos há mais de 27 anos, 28 anos. É um parceiro, é um irmão que eu tenho, de verdade. Ele tem uma luz, um espírito assim sensacional. Então, e tudo isso nós sempre ia falar, nós vamos trabalhar junto. Aí teve uma época que nós trabalhamos com transporte junto, depois separou novamente. Eu fui para uma outra área, ele foi para uma outra área. E assim as coisas foram acontecendo. Aí se encontramos novamente. Chegou agora a gente fazer uma empresa junto, fizemos uma empresa juntos. E assim as coisas foram acontecendo. Então foi importante trabalhar junto no começo, teve a distância, cada um seguiu uma carreira dentro do direito. E depois voltou novamente dentro do direito para trabalhar em conjunto. Maravilha. Então, foi basicamente esse é o cenário rapidamente, falando da minha parte familiar e profissional junto com o Rogério Babeto. Mas o nosso amigo, o telespectador da Connect TV conhece o Rogério Babeto, que ele é apresentador da casa, ele apresenta o Pelican Cast. Toda quarta-feira você confere
as entrevistas. Inclusive, esse moço aqui sempre está, só que você não vê porque ele fica atrás da câmera, entendeu? Bastidores. É, bastidores. Oi. É de terça? Desculpa. Vou corrigir. Tá. Você já conhece o Rogério. O Rogério, ele é apresentador aqui da casa. Ele apresenta o Pelican Cast todas as terças-feiras à noite aqui na Connect TV, sempre com um convidado especial. O André sempre está no Pelican Cast, você não vê porque ele fica atrás da câmera. Os bastidores, ali só acompanhando. Exatamente. Ô André, mas fala uma coisa, você falou de infância difícil e eu queria que você contasse uma situação a respeito do seu pai. O que aconteceu com o seu pai? O que isso te trouxe de aprendizagem? Isso, muito bom. Isso aí na minha infância, eu tive meu pai era um excelente mecânico, tá? As pessoas me contavam, eu perdi meu pai, eu tinha 17 para 18 anos, eu acho. Eu era muito jovem. Mas eles me contavam que meu pai era um excelente mecânico. Só que ele tinha um problema, ele tinha um vício do alcoolismo, né? E na época nós não tínhamos conhecimento disso, minha família não tinha conhecimento que era um vício, que era uma doença, para falar a verdade. E ele entrava de lugar em lugar e saía, não ficava, por causa da bebida. Trabalhou na Fiat muitos anos, saía, ia para oficinas de bairro, só que a bebida consumia ele. Então, muitas vezes, eu encontrava com ele na rua machucado, porque ele bebia demais, só que ele era uma pessoa muito boa. As pessoas comentavam que ele tinha muito amor, muito carinho, ajudava as pessoas. Só que ele tinha o problema do vício, né, da doença, que era o alcoolismo. Eu frequentei muitos lugares com ele, associações, né, para parar de beber. Teve uma situação que eu achei engraçado, que eu ia com ele, eu era jovem e adolescente, eu ia com ele, assistia as palestras do alcoolismo, nós saímos da palestra, descia na padaria, ele tomava pinga e me dava um doce. Não tinha sentido. Mas tudo bem, ele não tinha consciência. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha por volta de uns 15, 16 anos, mais ou menos. Uhum. Tá? Então, minha família, eu, minha irmã, meu irmão e minha mãe acompanhamos isso muito de perto. Então, é triste, claro, e muita gente pode estar passando por essa mesma situação, né? Mas hoje a gente consegue identificar o alcoolismo, é uma doença, isso pode ser curado, tem que ter uma força de vontade, um trabalho psicológico, médicos envolvidos, mas naquela época não tinha essa consciência. Uhum. Bebia porque não tinha vergonha na cara, e não sei o que, só fica com amigos no boteco, só que nós não tínhamos a consciência. E tá tudo bem, né? Hoje eu tenho essa consciência. E o que ele me ensinou? Não beber. Hoje eu nunca coloquei uma bebida de álcool na boca, né? Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, com a dor, com a perda do meu pai, eu aprendi a não beber porque vai fazer mal para minha saúde, né? Então, eu falo assim que isso foi um aprendizado. Infelizmente, eu teve que perder uma vida para ensinar uma outra pessoa a entender o que é bom e o que não é para a sua saúde. Claro, tem pessoas que bebem socialmente, tem pessoas que curtem, ok, tá tudo bem. Mas eu coloquei na minha cabeça que faz mal para o meu corpo, para minha saúde, eu não vou beber. Isso foi um grande aprendizado para mim na minha vida. Maravilha. Guarda aí agora, daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Você vai entender por que eu falei guarda aí, daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Vamos voltar à advocacia. Você, então, que área você está atuando agora com o Rogério? Fala um pouquinho do seu trabalho. Hoje, eu e o Rogério, nós somos sócios da Babeta Assessoria, que é uma empresa, uma assessoria tributária. Então, nós fazemos trabalho junto com empresas de revisões de parcelamentos, créditos tributários, né? Essa é a empresa principal que nós temos. E eu e o Rogério nós desenvolvemos a Pelican Energy, né? De um bate-papo, em uma conversa, falou assim, nós temos que levar alguma consciência para as pessoas, né? Nós aprendemos ao longo da nossa vida, tanto eu quanto ele, porque nós podemos levar para essas pessoas melhorarem a sua vida, o seu dia a dia, a sua mente, a sua saúde mental. Entendi. E aí montamos a Pelican Energy, não só um e-commerce que é venda de camiseta, mas com uma ideologia de melhorar a mentalidade das pessoas. Tá, então peraí, vamos por partes. Lady Jack, né? Na assessoria tributária, vocês atendem PJ, pessoa física, como é que é? Só pessoa jurídica. Só pessoas jurídicas. Pessoa jurídica. Dá uma explanada nesse trabalho. E esse trabalho é focado nos parcelamentos, então a pessoa jurídica procura nosso escritório, nós fazemos o levantamento total das dívidas dessa empresa. É dívida tributária ou qualquer dívida? Dívida tributária. Sim. Tá? Com governo, imposto. Imposto, dívida tributária.
Então, a empresa tem dívidas na Receita Federal, dívidas na Procuradoria. Nós fazemos todo um trabalho de revisão, nós temos uma inteligência artificial, faz o levantamento para nós e indica as possibilidades de trabalho, de recuperação de crédito, que o cliente pagou a mais e não tinha a ideia que tinha pago a mais, né? E direcionamento de outros tipos de trabalho, como folha de pagamento, enfim, todos os outros trabalhos que no mercado também tem, tá? Com um know-how, cada um tem. Mas o nosso expertise é trabalhar na revisão dos parcelamentos, né, vigentes ou extintos, quitados pelo contribuinte, onde o nosso sistema busca dentro desses parcelamentos oportunidade de rever crédito. De reaver o crédito. Perfeito. Entendi. E aí, esse crédito ele é descontado de impostos futuros ou a pessoa reavê o dinheiro? Isso existe duas possibilidades. Uma, se o parcelamento está vigente, abate diretamente do parcelamento, reduz a parcela mensal do contribuinte. Se o parcelamento está quitado, existem duas possibilidades, uma compensação e uma restituição. Então, depende do que o contribuinte quer, se ele quer compensar com outro tributo, pega o crédito, compensa com outro tributo. Se ele quer receber em dinheiro, a gente faz um pedido junto à Receita Federal, a Receita Federal vai analisar esse pedido e vai fazer a restituição para o contribuinte. E lá na assessoria de vocês atendem grandes empresas, pequenas empresas? Vocês têm um filtro ou vocês atendem qualquer PJ? Não, é qualquer PJ, qualquer empresa que existe tributo, ou parcelamentos, ou dívidas tributárias, encaixa dentro do nosso trabalho, nossa atividade diária. Claro, sem expor o cliente por causa da confidencialidade, mas fale assim, mais ou menos, um caso que te marcou, que vocês conseguiram reaver uma quantia X de crédito. Claro, teve um cliente no final do ano passado, tá? Nós fizemos um trabalho de revisão desses parcelamentos dele, tanto do vigente do mês, quanto do quitado. O do vigente do mês, nós quitamos todo o parcelamento dele existente, que ia até 2030, por exemplo. Foi totalmente quitado. Totalmente quitado. E os que estavam quitados, nós conseguimos reaver porque estava sendo cobrado impostos que não deveria mais ser cobrado. E dentro desse valor, desse conjunto de atividades, nós conseguimos recuperar mais ou menos 15 milhões de reais. Só 15 milhões de reais. Só. É legal que você falou de um jeito assim, recuperamos 15 milhões de reais. Como se fosse uma coisa acaba sendo assim, natural, né? Não, eu imagino para vocês porque vocês trabalham com isso. Sim. Mas olha só que interessante. E você não atende só... É uma empresa grande, com certeza, mas eu tenho certeza que você tem também clientes de médio porte, pequeno porte lá. Sim, nós temos empresas simples, empresas limitadas, Vocês têm uma equipe de trabalho que vocês segmentam lá dentro? Sim, existe uma equipe, entendi. né, que faz todo o levantamento para nós desses clientes. Aí cada equipe faz um trabalho de buscar os créditos dentro dos parcelamentos existentes, dentro dos extintos, e aí o sistema faz uma varredura, indica os tópicos que nós vamos discutir junto à Procuradoria e à Receita, e nós fazemos o pedido junto a eles. Maravilha. Então, olha só, você que está nos assistindo, você viu? Ele falou de uma grande empresa que quitou todos os créditos, todos os parcelamentos que estavam vigentes e os que já haviam sido pagos, eles conseguiram reaver 15 milhões de reais. Então, não importa o tamanho da sua empresa, você pode ser uma grande empresária que está nos assistindo agora. Está aparecendo aqui no GC o contato da Babeto Consultoria, assessoria. Babeto Assessoria. Assessoria, da Babeto Assessoria, que o André é sócio, junto com o Rogério, para que você também possa entrar em contato e saber mais das vantagens de ter uma boa assessoria tributária. Tá vendo? Não importa se a sua empresa é grande, se você é um grande empresário aqui de Alphaville ou do estado de São Paulo, ou um pequeno empresário de bairro, aqui do Jardim Belval, aqui pertinho, não importa. Importa é que você deve ter uma assessoria competente e a Babeto Assessoria te ajuda. Agora eu quero falar da Pelican Energy. Que ano vocês tiveram essa inspiração de fundar a Pelican Energy? Foi no começo do ano passado, 2024. Eu e o Rogério sentamos lá na sala de reunião, começamos a bater um papo. Rogério, nós precisamos conhecer outros ares, ajudar novas pessoas, que a gente acredita que nós temos que servir as pessoas também. Nós tivemos a oportunidade, que a gente acredita que Deus proporcionou para nós essas empresas, né, todo o nosso patrimônio. Então, vamos fazer uma empresa diferenciada, né? Porque um e-commerce de camiseta existe diversos aí na internet. Tem muitos. Muitos, e muitos bons, né? Então, o que nós falamos? Vamos fazer uma empresa diferenciada. É um e-commerce de camiseta, mas com um propósito, com um conceito, uma ideologia por trás disso daí. Não só uma camiseta, né?
E aí onde surgiu, eu falei, não, vamos fazer. É onde foi começando a estudar toda essa parte de camisetas, né? E a ideologia. A ideologia nós conseguimos chegar numa ideia de 7 hábitos de uma vida extraordinária, que nós temos, que são algumas regras que você tem que manter no seu dia a dia. Por exemplo? Por exemplo, uma atividade física. Você manter uma atividade física frequente. Ih, já tô ferrado, já não tô nos 7 hábitos. Tem mais, deixa eu ver os outros 3. Outros, né? Tem a parte do conhecimento, que é a leitura. Ah, tá. Né? Razoável, Uma leitura diária. Uhum. Tem a parte também da afirmação, né? Que você olha ao espelho e afirma, né? Que você é belo, que você é bonito, que você é próximo, que você é rico. Pensamentos positivos, né? Naquele momento. Tá? A escrituração, quando a gente acaba fazendo escrita dos seus objetivos mesmo. Eu tenho meu livro diário, tanto eu, quanto minha esposa, quanto meu filho. Então nós temos o livro e nós fazemos isso todos os dias. Vocês escrevem? Né? Todos os dias. Todo dia o que você está planejando. Isso, ou agradecendo o que você tem e o sonho que você quer realizar, um bem que você quer ter um dia, uma viagem que você quer realizar. Então nós temos isso todo dia. Né? Até muitos me falam que eu sou meio louco, porque eu acordo 4 horas da manhã. Para fazer todas essas atividades. Então, claro, tem pessoas que não vão conseguir acordar 4 horas da manhã por causa da biologia, né? Você dorme que horas? Eu durmo normalmente, eu, minha esposa e meu filho, umas 10 horas estamos dormindo. Já está um horário bom já, né? Então, eu sempre acordei muito cedo, por causa da faculdade, na época, tudo. Então, eu sempre acordei muito cedo. Então, eu coloquei uma regra, uma constância na minha vida. Se eu, como dono da empresa, eu tenho que entender tudo isso. E me fez muito sentido. Né? A cabeça muda, a conexão muda, o dia fica melhor. Às 4 horas da manhã eu acordei muito, tem muitas pessoas que estão dormindo. E está tudo bem, porque as pessoas vão trabalhar, vão pegar ônibus, vão pegar metrô. Né? Então, assim, dentro do seu dia você tem que encaixar algumas atividades. Não estou falando que tem que fazer às 7, mas você pode fazer 2, 3 durante o dia. Conforme a sua rotina. Perfeito, conforme a sua rotina. Muito bem. Porque você fazendo isso, nós da Pelican Energy, e eu e o Rogério como idealizador disso, nós acreditamos que a sua vida vai melhorar. E você tem colhido frutos disso. E as pessoas que têm entrado em contato com a Pelican Energy, quais são os relatos que você pode partilhar com a gente? Isso é uma boa pergunta, muito importante. Nós temos um grupo que chama DNA da Transformação, que é um grupo para atividade física. Então, um grupo, hoje nós estamos fazendo corridas, né, treino para corridas de 5 km. Então, é uma prática, nós desse grupo, a gente posta. Então, o André hoje fez na academia ou na rua uma caminhada de 30 minutos. Eu vou lá e coloco lá, eu já fiz meu treino de hoje, pessoal. E isso movimentou uma quantidade de pessoas que estavam sanitária. Você fala, nossa, pessoas que nunca começou a fazer uma atividade porque não tinha um esforço ou não tinha um impulso de alguém. E aí esse grupo está tomando uma proporção que nós, eu e o Rogério, não tínhamos conhecimento. Porque as pessoas vão entrando, um vai indicando, não, pode entrar, entra aqui, vamos fazer uma corrida aqui, uma corrida ali. E a vida das pessoas estão sendo mudada por um item, atividade física. E isso vai mudar toda a sua vida, a sua saúde principalmente. Né? Que eu entendo que se você cuidar de você, tudo ao seu redor vai acontecer. Maravilha. Né? Então esse é um do meu entendimento, né? O Rogério também entende dessa forma. Então cuidar de nós primeiro, para que ao redor as coisas aconteçam. Que legal. Gente, eu quero também, tá aparecendo aqui na tela agora, no nosso GC, contato da Pelican Energy. Olha, tem a camiseta que é linda, tem uma malha de super qualidade, muito boa. Eu tenho uma que o Rogério me presenteou. O pessoal aqui da Connect TV também está sempre usando, mas tem muito além da malha por trás disso. Conheça Pelican Energy, entra aqui em contato, o contato está aqui na tela e você vai saber um pouquinho mais. Queria voltar lá na sua família, a gente falou do seu pai, você perdeu seu pai com 17 anos, né, para o alcoolismo. Mas você também perdeu a sua mãe para o Covid, é isso? Perfeito, isso mesmo. Eu falo que foram 2 experiências impressionantes na minha vida, né? Minha família é muito católica, todos foram muito católicos. E voltando para o do meu pai, eu tive que participar, você tem que ir lá, reconhecer, eu era muito jovem, né? E foi o primeiro choque. Nossa, você vê seu pai ali, enfim, não tem mais vida, só mesmo o corpo. Você fala, como as coisas são estralar de dedo acontece, independente do alcoolismo ou do vício. A minha mãe, foi a maior paixão, teve que manter os 3 filhos, ela teve que lutar muito para educar os filhos, tudo. E o que foi um aprendizado? Outro aprendizado. Muitos podem entender, nossa, o André é muito frio, mas não é porque o tempo foi ensinando, eu fui estudando muita coisa. Então eu fiz muito para minha mãe quando ela estava viva. O que eu tenho que fazer aqui enquanto a pessoa está viva, né?
Eu acredito que quando a pessoa acaba passando, enfim, perdendo a vida ou indo para um outro ambiente, eu já tinha que ter feito. Claro, depende de cada religião, de cada crença, né? Hoje eu acredito, de todas as religiões que nós passamos, eu aprendi, eu vivi na católica, eu acredito numa espiritualidade mais livre, né? Acredito em todas têm o seu bem, todos faz o bem para a pessoa. E aí eu acredito mais assim, que eu fiz para minha mãe e eu fiz por ela. E você soltei. tem a saudade, né? Isso. Mas você está em paz. Mas o mais importante foi num momento quando aconteceu que meu irmão não conseguiu ir. Minha irmã estava comigo no carro, falei, vamos para o hospital, fomos para o hospital, o médico falou, infelizmente, sua mãe veio a óbito. E aí eu falei, nossa, aquele choque, né? Porque ela tinha muitas doenças já antes, estava pré-existente. Então, antes do Covid, aí veio aquele choque. Minha irmã desabou, infelizmente ela não conseguiu ter o controle, e o médico falou, você tem que reconhecer o corpo. Aí eu falei, pô, mas de novo? Meu Deus. De novo? Aí ele falou, tem que reconhecer, não tem outro jeito. Minha irmã falou, não vou, porque ela não tinha condição psicológica de ir. Você foi. Eu só fiz uma conexão, só pedi para Deus assim, me conforte meu coração, que eu faça da melhor maneira possível o que tem que ser feito. Entreguei na mão de Deus, fiz aquela oração rápida, entrei com o médico com um amor, e muito assim, sensível naquela época, o Covid, todo mundo pessoas perderam mãe, pai, famílias inteiras foram infelizmente consumidas pela Covid. E aí eu fui lá, fiz a verificação, foi na era mesmo, fiz uma oração ali para ela, né, que infelizmente que descanse em paz, não tinha o que fazer. Né? Voltei para o carro com muita serenidade, peguei minha irmã, fui resolver as coisas no cemitério. Meu irmão não foi, aí peguei meu irmão depois, só podia, porque não tinha, porque tinha que vir do hospital já para o sepultamento, direto. Na época era um protocolo muito rígido. Isso. E aí aquilo foi acontecendo tudo naturalmente, e aí minha irmã falou, nossa, você não chora, mas eu acredito que eu tive um conforto muito grande. Claro, não só por ela, eu falei assim, tudo bem, ela estava sofrendo por outros tipos de doença, e aí acabou acontecendo, ok, ninguém quer perder ninguém, nem ente querido, mas aconteceu. Você falou aí... Desculpa, pode continuar. E aí, naquele momento, quando acabou tudo, eu falei, nossa, deu tudo certo, resolvi tudo, minha mãe descansou, tô indo pra minha casa, putz, aí chega em casa e desaba, né? Aí não tem outro jeito. Não, sim. Mas, claro, foi tudo uma construção. Mas o mais importante foi essa conexão. Eu pedi, eu falei, foi muito sério assim, só conforte que tá tudo bem, tá tudo certo. Né? É um passo de cada vez, a gente aprende com as pessoas, e foi aonde acendeu um alerta para mim, que depois nós vamos falar um pouco da acupuntura. Sim, então, eu ia falar, outro caminho. Eu ia falar disso exatamente agora. Você falou de conforto, você pediu para Deus te confortar, você perdeu seu pai, você perdeu sua mãe. Perfeito. Depois você e o Rogério juntos resolveram que vocês deviam, de alguma maneira, retribuir as pessoas, a sociedade, o universo, pelos bens que vocês conquistaram, familiares, na vida, enfim. Perfeito. E aí a gente fala agora de acupuntura. Eu até perguntei para ele aqui, mas você atende profissionalmente? Ele falou, não, eu faço de graça. Eu falei, puxa, então tô com uma dor aqui, tô com uma dor ali. Mas fala um pouquinho, como é que isso aconteceu na sua vida e de que maneira você coloca esse dom a serviço? Isso é muito importante, porque ao longo desses estudos que eu tive a parte espiritual, religiosa, e entre a nossa família sempre entendendo de um caminho de cura, de ajudar as pessoas mesmo, servir as pessoas, aí nós sempre pensamos, nós temos que fazer uma coisa diferente. Com o gatilho da perda da minha mãe, eu falei, eu tinha que fazer, aquele momento eu falei, eu tenho que fazer uma coisa. As pessoas estão precisando, não só por causa do Covid, e aí eu falei assim, e eu tenho que servir. Eu não consigo ser médico, meu sonho era ser médico. Aí depois que você começa a crescer, eu falei, eu queria ser médico. Porque você tem um outro conhecimento. Eu fui fazer o direito, muitos juízes me ajudaram na parte do direito. E eu cheguei e falei assim, poxa, eu tive muita ajuda das pessoas, eu tenho que servir. Só que médico eu não consigo ser, eu vou ser acupunturista. Eu vou cuidar de pessoas, a saúde, e eu vou realizar meu sonho. Fui fazer uma faculdade de acupuntura, fiz uma residência também, tem uma residência que fala dentro da acupuntura. Tem. Então, acabei concluindo tudo isso e comecei a atender pessoas com câncer. Mas isso social. Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ter um dia da minha semana, das minhas atividades profissionais, familiares, para cuidar dessas pessoas.
né? Seja de câncer terminal, que eu cuidei de pessoas com câncer terminal, seja de câncer que dá para ser tratado e foi curado, tá? Não só por meio da acupuntura, mas pela medicina ocidental, que tem que ser muito bem tratada, porque a medicina ocidental é a chave de tudo, né? Quimioterapia, Sim, enfim. claro. A acupuntura é um mecanismo para fortalecimento desse corpo, dos seus órgãos, da sua mente, do seu coração. Então eu falei, encontrei meu caminho. E aí comecei a cuidar de pessoas nesse sentido. Então, eu acabo me dedicando um dia. Claro, eu não consigo atender muitas pessoas, já tenho algumas pessoas que eu atendo. Certo. Tá? Tanto homem quanto mulher. E dentro disso, eu me encontrei. Eu falei, nossa, eu chego em casa, eu saio, eu entro 8, 9 horas no lugar e eu volto para casa umas 10 horas, 9 horas da noite. Eu chego esgotado energeticamente, mas feliz com missão cumprida. Entendi. Né? Então, teve algum caso de que você atendeu que te marcou em especial? Tem um caso, um rapaz de aproximadamente 37 anos, tá? Metástase, estômago, intestino, enfim, garganta, pegou pulmão. E os médicos falaram assim, nós já fizemos tudo o que tinha que ser feito, não tem mais o que fazer, é metástase. A família me procurou e falou assim, André, está tratando com você aqui, ele gosta de você, uma pessoa muito lúcida, feliz. E o médico falou que não tem como, porque é metástase. Né? Os exames mostravam tudo. Eu fiz uma pergunta para a família, eu falei assim, vocês acreditam? É seu filho. Eu acredito. Então, eu acredito com vocês. Que eu sou um acupunturista, não é milagre, não existe. A acupuntura não vai falar assim, não, vai sumir todo o câncer, mas existe tratamentos que podem prolongar uma vida dessa pessoa. Dar uma vida um pouco mais saudável, né? Estabilizar o crescimento o crescimento do câncer. Muitos deles estabilizaram. A medicina ocidental foi lá e continuou fazendo a quimioterapia, e com a medicina oriental ajudando também. Então foi muito interessante com a família me procurando, e aquilo foi um choque para mim, porque eu sou advogado, eu sou da área da saúde. E eu fui dirigindo, voltando na minha casa, eu falei, olha a família, o que está passando com o filho. Os médicos já falaram, já desenganaram, porque metástase pegou toda a parte dos órgãos. E isso, assim, me chocou de uma tal forma que eu falei, eu sou uma pecinha muito pequena. Só de dar um abraço, um beijo que eu dava nele, a gente falava de time de jogo de futebol e não sei o quê, mas era o momento dele, da felicidade dele. Trazer alegria para o coração dele. Então ela falou assim, André, toda vez que ele vem aqui falar com você 2 vezes por semana, ele transforma. Ele volta para casa outro. Por quê? Ele desabafou, ele conversou, ele deu risada. Teve conforto. Ele sabe dos problemas que existem. Não tem como esconder. Mas aquele conforto, aquele abraço, e é isso que as pessoas precisam. Entendi. Entendeu? Muito bom saber. Olha, no Instagram, André_A_Melo com 2 L's. André_A_Melo com 2 L's. Você vai encontrar o Instagram do André. Para finalizar, André, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, falasse diretamente com o nosso telespectador e deixasse uma mensagem. Boa. Vocês que estão nos assistindo aí, foi um prazer estar aqui, mas uma mensagem que eu hoje gostaria de passar para vocês, eu acredito que seja até muito simples, mas me ajuda muito, a mim, a minha família, que é você olhar para você. Olhe para você, identifique, porque o seu corpo fala, não só da medicina ocidental, oriental, né? A acupuntura, mas o seu corpo sempre está falando. É que nós não temos a visão de olhar o que ele fala e o que eu preciso mudar. Então, a partir do momento que você olha para você consegue identificar uma dor no joelho, uma dor na cabeça, uma dor no pescoço, uma dor no ombro, né? Uma dor na coluna. Todo mundo tem, é normal um dia de trabalho. Mas olhe para você e vê o que está precisando, porque você vai conseguir identificar. Seja um problema no trabalho, seja um problema pessoal, seja um problema de saúde, você vai conseguir identificar. E a partir do momento que você identifica, você conforta, você fica mais tranquilo e vai resolver esse desafio. Eu não falo de problema, eu falo de desafio. Então, vocês que estão assistindo, olhem para vocês. Achem vocês lindo, maravilhoso. Vocês são um ser divino. Porque vocês têm que ser felizes. Nós viemos para a Terra para ser felizes. Então, esse é o meu dizer para vocês. Agora que eu também sei que eu sou lindo, André, obrigado, viu? Muito obrigado. E olha, gente, saiba
que no Entrevista da Semana você sempre vai encontrar pessoas muito interessantes com grandes histórias de vida e até ensinamentos para a sua. Então aproveite, semana que vem estamos de volta. Continue conectado com a gente.